Bom dia. Nossos cumprimentos a todos os participantes para o segundo dia do Congresso de Especialidades em Empreendedorismo da Enfermagem, realizado pelo Corém Paraná, subsidiado pelo COFEM, no projeto Fortalecer e Crescer, coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente do Corém. A doutora Rita Franz, presidente do Corém Paraná, saúda a todos e agradece a participação. Para dar início à nossa palestra de atenção integral à saúde da mulher no ciclo vital, perspectiva para a atuação do enfermeiro, eu convido a enfermeira Cara Esteves e Maria Celestina para poder apresentar e dar início ao curso para vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a enfermeira Karen, eu sou enfermeira obstétrica, faço parte do Corém como Comissão de Saúde da Mulher. Vamos conversar um pouquinho, então, qual que é da enfermagem obstétrica. Tem alguém aqui que já é enfermeira obstétrica? Não? Ah, então tá. Então é tudo novo para todo mundo. Então eu vou dar início à fala, vou falar do ciclo da vida da mulher, qual que é o lugar onde a gente consegue se inserir, principalmente aqui no Brasil. E a Celestina, a gente vai ter a honra de escutar, né, como é que ela se inseriu no processo, como ela atua como enfermeira de consultora de aleitamento materno e autônoma, tá? Para vocês terem novos caminhos profissionais. Deixa eu ver se... Então, vou me apresentar um pouquinho. Então, quem sou eu? Eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo, vim para cá com 16 anos, para entrar na faculdade, ingressar na faculdade e nunca mais voltei, fiquei aqui. Eu me formei como enfermeira em 2014, mas já em 2012 eu tive a honra de conhecer Janet Balaskas, que é uma orientadora perinatal lá da Inglaterra. Ela veio lançar o livro dela aqui no Brasil. Ela escreve um livro chamado Parto Ativo, então, para quem quer atuar como enfermeira obstetra, esse livro é aquele que a gente fica na cabeceira, assim, e a gente vai lendo, relendo todos os dias, que é o começo da nossa jornada. E quando eu comecei a ouvir ela falar, só para voltar um pouquinho, eu era técnica de enfermagem quando eu ingressei na faculdade, e obstetrícia nunca era o caminho que eu ia seguir. Eu ia para cardio, né, aquela coisa de enfermeiro que a gente vai para onde que a gente acha que saúde da mulher não tem emergência, não tem adrenalina, né? E tem, e como tem. E vivendo aqueles mitos, aqueles tabus de um parto, medo do parto. E eu fui para ser monitora de sala, ganhar horas complementares, assim como um monte de gente faz durante a faculdade. E quando eu comecei a escutar ela falar, eu falei, nossa, é diferente. É diferente a visão dela para o mundo do nascimento. E o quanto egoísta eu era por achar que o nascimento era só meu, né? E não dizia nada referente àquela criança que estava vindo ao mundo. Aí eu ouvi ela falar, me encantei pela obstetrícia e na graduação as minhas professoras, a Adelita e Maria Rita, já atendiam parto domiciliar, foram as pioneiras de parto domiciliar aqui em Curitiba, e elas já atendiam há 2 anos parto domiciliar. Aí não tinha como, né? Eu falei assim, não, agora a gente vai para esse rumo. Meu TCC foi voltado na área da saúde da mulher, na atenção ao parto. Terminei a faculdade em 2014, entrei na residência de enfermagem obstétrica, na nossa saudosa maternidade do Bairro Novo, lá no Sítio Cercado, que foi fechada na pandemia. Fiz a minha residência lá, fiquei 2 anos, terminei em 2017. Saí da residência, fui para o parto domiciliar. Né? Eu falo que eu sou a geração Nutella da enfermagem obstétrica. Tá? Quem for fazer enfermagem obstétrica é a geração Nutella. Porque as lutas e as brigas que elas fizeram há alguns anos atrás, a gente hoje está muito mais leve. Né? Não é nem comparado ao que elas desbravaram. Né? Então, quando tudo era mato, na enfermagem obstétrica, elas estavam ali lutando por um parto digno e respeitoso para aquela mulher e para aquela família. E fui direto para o parto domiciliar, então eu atendo parto domiciliar desde 2017. Com isso vem a consultoria de aleitamento materno, já que a gente acompanha o pós-parto de uma forma
mais intensa, né? Porque na maternidade ela tem alta com 48 horas, no parto domiciliar não. No parto domiciliar a gente acompanha até que o aleitamento esteja estabilizado e que o puerpério esteja estabilizado também para aquela mulher. Atuei em maternidade aqui em Curitiba, atuei na maternidade do Hospital do Trabalhador, como, né, enfermeira, obstétrica, atuante. Acompanhei a primeira turma de residência do Hospital do Trabalhador. E, em 2020, eu resolvi que eu não me encaixava mais no cenário do ambiente hospitalar e decidi ter a minha funcionalidade como autônoma, né? Então, desde 2020, a maior parte do meu trabalho é com assistência ao parto, domiciliar e o pré-hospitalar, que hoje a gente também tem bem difundido, que são maternidades que estão mais aptas a receber a mulher e a família para o parto, mas não, a enfermagem ela não está tão presente, ela não dá conta de estar presente ali naquele cenário para assistência ao parto. E a mulher ela quer ficar mais tempo em casa e de uma forma segura, né? Então, a gente acaba ficando com ela durante o processo de trabalho de parto, numa fase ativa ou quando ela decide ir para a maternidade, a gente acompanha ela na maternidade, fica na maternidade e acompanha o puerpério depois também. Então, para mim era muito dúbio o que eu vivia, assim, porque eu estava numa assistência hospitalar com protocolos e cansaços hospitalares, escala de técnico e técnico que falta, e peguei a pandemia, né, gestantes na pandemia, aquela briga toda, e daí eu vivia lá a assistência do parto domiciliar, vivia o pré-hospitalar, uma outra vivência, uma outra realidade. Então, eu decidi que eu queria viver essa outra realidade, e, por enquanto, até o momento, eu estou fora da assistência hospitalar, né? Enfim, daqui a alguns meses pode mudar, o ano que vem pode mudar, mas a minha luta é diária, né? A nossa luta é diária. Eu sou mãe do Francisco, de 4 anos. Não tem como, né? É injusta a fala, tipo, você não foi mãe, então você não sabe o que é ter dor do parto, você não sabe o que é amamentar, rararara. Porque a gente não fala isso para o obstetra homem, né? Então, não tem nada a ver o negócio. Mas traz uma potência maior, né? Ter o Francisco me trouxe essa potência de que eu realmente estou no lugar certo e que eu quero continuar lutando pelas mulheres e pela nossa assistência respeitosa. E com vontade agora de voltar de novo para a assistência hospitalar, porque eu sei que é uma zona de conforto muito boa essa de assistir de forma com que eu realmente acredito, né? E que eu não discuto com ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não travo batalhas com ninguém. E lá no hospital a gente aprende a travar algumas batalhas, recuar quando precisa recuar, mas é recuar para vir com um impulso maior e a gente continuar lutando, tá? Eu sou docente, eu dou aula no curso técnico aqui em Curitiba, o CEAP, inclusive, ele está ali dos estantes. E eu dou aula para pós-graduação do Estado do Paraná. Então, nós tivemos um ganho bem importante aqui no Estado. A Divisão da Saúde da Mulher, junto com o pessoal da Escola de Saúde Pública, comprou a ideia de ter uma pós-graduação financiada 100% pelo Estado. Então, são enfermeiras que já atuam nas redes públicas do Estado do Paraná e querem a especialização. Então, elas fazem essa especialização e a gente acompanha. Então, eu acompanho elas dentro do HC, dentro do Hospital do Trabalhador e também no pré-natal. Tá? Então, para a gente contextualizar um pouquinho, para quem ainda não entendeu as nossas lutas e as nossas batalhas vividas aí, a gente gosta de lembrar que a gente foi pensar em saúde da mulher lá em 84. Então, assim, pense, desde que o mundo é mundo, em 84, né, pouco menos do que 40 anos, que a gente vai simplesmente discutir a saúde da mulher. E não como legislação, ainda vem como programa. Então, eu gosto de lembrar para quem é acadêmico, programa é assim, você dá a ideia e cada um acata da forma que quiser, né? Não vem com peso de legislação, de você ter que cumprir aquilo. Então, foi pensado num programa de assistência e saúde da mulher, quem aí está em saúde pública, saúde coletiva, vai estudar o PAISME,
E daí que a gente começa a entender a mulher um pouquinho melhor. Porque antes ela é simplesmente útero. Ela serve para procriar. Essa é a fala, né? Aí aqui não. Aqui a gente começa a entender que, peraí, se a gente quer um mundo mais saudável, nós precisamos manter essas mulheres saudáveis para elas gestar um filho saudável e manter ele saudável a um longo tempo. Porque daí, o que acontece com os países de primeiro mundo? A gente investe na gestação, a gente investe na primeira infância, porque lá na fase adulta ele vai me gerar menos custo na minha atenção primária, né? Lá na base. Porque ele vai ser, eu tenho uma geração menos hipertensa, menos obesa, menos infecções renais, menos alterações renais. Então, eu tenho um adulto que vai me gerar menos custo, né? Aí vem a nossa Constituição Federal. Em 94, daí lá na Conferência do Cairo, é visto a mulher como um todo, que ela não é só útero, ovário e vagina. Ela também tem saúde mental, ela tem o climatério, ela tem menopausa, ela tem a puberdade, ela tem a menarca, e que a gente precisa criar todo esse ciclo. Podem vir aqui para frente, que tem vaga aqui na frente, tem bastante cadeira. Fica bem pertinho, assim. Tá? Em 95, de novo, em Pequim, a gente fala daí das mulheres, mas como direitos reprodutivos. Então, a gente vai começar a discutir como ela quer ter quantos filhos, qual é o desejo, vamos fazer um planejamento familiar. Então, ela quer ter filho, não quer ter filho, quantos filhos deseja, e que isso seja de uma forma mais segura para ela. Tá? E daí, em 96, a gente tem a primeira lei de regulamentação de planejamento familiar. Tá? Aí a gente dá um salto, porque agora a gente vai falar da parte obstétrica. Então, a gente começa a discutir saúde da mulher, planejamento reprodutivo, né, direitos sexuais. Aí, em 2000, a gente, aqui no Brasil, tá? Desde que o mundo é mundo, lá na Inglaterra, foi na década de 70, tá? Que as mulheres, as inglesas, falaram, não, está muito estranho esse negócio, o jeito de parir. Não está dando certo. A gente está sendo muito violentada, essa história de ficar deitada, perna amarrada, não tá legal. E daí elas começaram a lutar e foram para as ruas. E a midwife, que é a parteira lá, mas se a gente for pensar no contexto brasileiro, é a enfermeira obstétrica, ela não se perdeu. Ela ficou o tempo todo, esse lugar dela não se perdeu. Aqui no Brasil, não. A gente perdeu e perdeu feio. A gente sumiu, né? A assistência, depois que a mulher vai para o ambiente hospitalar, a assistência deixa totalmente de ser atendida pela parteira e passa a ser atendido pela figura médica e a figura médica masculina, ok? Porque mulheres não faziam faculdade, né? Quando a gente foi para o ambiente hospitalar, lá na década de 20, tá? Então, não tinha medicina para mulheres. Então, o homem passou a assistir os partos. Tá? Aí, lá em 2000, então, aí foi estudado, e todos os estudos trazem o levantamento de que a enfermeira, a midwife, ela muda o cenário do parto, ela muda o cenário da assistência, tornando-se mais saudável, porque eu tenho menos intervenções. Tá? Então, em 2000, é feita a capacitação aqui no Brasil para enfermeiras obstétricas, a primeira capacitação. Aí, em 2001, a gente tem um Programa Nacional de Humanização, Parto e Nascimento, para depois, em 2011, né, 10 anos depois, vir o Rei de Cegonha, que promove essa proteção, gestação, parto, pós-parto e a primeira infância, até os 2 anos. Em 2016, a gente lança as diretrizes para o parto e nascimento. Então, a Conitec, que é uma comissão do Ministério da Saúde, ela começa a estudar artigos científicos e faz o levantamento de como seria a melhor assistência, e são diretrizes. São, assim, sugestões, vai de você acatar ou não, mas são sugestões assim, com um basemento teórico, científico, bem importante. Em 2016, nós temos um protocolo de atenção básica. Aí, assim, eu falei para vocês que lá em 84 a gente começou a discutir. Nosso primeiro protocolo, vindo pelo Ministério da Saúde, lançado em Brasília, foi em 2016 para a saúde da mulher exclusivamente. Tem PDF na internet para baixar, e lá tem fluxos de todas as intercorrências que podem acontecer durante a mulher, desde sangramento, vaginite, vaginose, está tudo lá para que a gente possa atender a mulher
como um todo. Afinal de contas, a gente entende que direitos reprodutivos, planejamento familiar, a mulher pode ou não querer ter filhos, ok? Não é só para as mulheres que querem ter filhos. Então, a saúde da mulher, definitivamente, a gente começa a discutir pesado para aquelas que não querem ter filhos, ok? E daí a gente vai falar de diferença de gênero, né, todo o movimento feminino, tá? E em 2018, o que em 1996 já tinha sido discutido como boas práticas de assistência ao parto e nascimento, em 2018 a gente tem uma atualização desse material para que a gente possa continuar assistindo as mulheres de forma segura, eficaz, baseada em evidência científica, tá? Da onde a gente sai? A gente sai de um modelo de mulheres, isso é antes de Cristo. Esse filme é bem legal, é a Tenda Vermelha. É bem legal. E ele fala definitivamente da Tenda Vermelha. A Tenda Vermelha é um local onde as mulheres em processos de parto, trabalho de parto e em menstruação, elas ficam neste lugar, dentro da tenda. E é um lugar só para reuniões de mulheres. É o clube da mulher ali dentro, né? Onde ela é vista como um ser sagrado no seu ritual de vida. Só que não é um sagrado de Maria, de intocável. Não, é um sagrado de poder. É um sagrado de que ela é feminina, ela é aquele ciclo, e aquele ciclo precisa ser respeitado no decorrer da vida dela. Então, ela é cuidada, ela é amparada, ela fica ali no puerpério. Então, ela é extremamente cuidada, porque ela é a que dá a luz a outras crianças. É ela que vai perpetuar a nossa geração, tá? Aí a gente passa desse modelo de mulher para essa que está embaixo, que se perdeu ao decorrer dos anos, né? Com a civilização, com a industrialização, a mulher ela fica dentro de casa, e daí a gente tem fortemente o machismo e o patriarcado, onde a mulher tem que cuidar dos filhos e o marido é o que provém. É o marido que traz o sustento para casa. E por ele trazer o sustento para casa, ele se coloca, né, a figura masculina se coloca nesse processo de que eu posso mais, é eu que mando, é eu que decido, porque você depende de mim. E vem toda uma geração, né, de violência mesmo, de imposição de poder. E a hora que se impõe o poder, a gente aprendeu ao decorrer dos anos que impor poder é ser firme, forte. Né? Não leva em consideração o outro, não leva em consideração a fala do outro. E ela ficou em casa, então ela não estuda, ela não trabalha, e ali ela fica. Tá? Aqui... Aí a gente começa o quê? Uma geração de mulheres que ela quer muito trabalhar, ela quer muito a sua individualidade. Porém, ela ainda quer ser mãe. Então, já que você decidiu sair de casa para trabalhar, agora você cuida para não ter filho, você vai ter que dar conta de casa e ainda do trabalho. Você acha que é fácil carregar 1 quilo de cimento? Então, já que você quer carregar 1 quilo de cimento, que a gente nunca falou que queria carregar essa bagaça, mas se você não quer carregar o quilo de cimento, então você vai ter que dar conta da casa também. Então, ela dá conta da casa, ela dá conta dos filhos, ela que tem o número do pediatra, ela que tem o número do pediatra, ela que sabe cozinhar, ela que sabe a melhor receita, ela tem que, no puerpério, é pior ainda, né? Porque daí o marido sai para trabalhar, e ela, em casa com o filho, ainda tem que deixar a roupa lavada, a comida feita, a janta feita, o almoço. E a gente começa a ter pena deles, né? Porque daí eles trabalham, né? E a gente não fez nada em casa, a não ser amamentar e cuidar de uma criança. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E daí, aí as mulheres que não querem ter tantos filhos começam a usar os hormônios para a gente ficar igual eles, né? A gente para de ter ciclos. Quando a gente usa hormônio, a gente usa para ficar na mesma frequência que a galera masculina. A gente não tem ciclos, né? A gente não ovula, aí a gente não quer menstruar mais, porque, afinal de contas, daí não dá para pegar atestado para faltar na empresa. Aí, quando você vai para uma entrevista de trabalho, te perguntam quantos filhos você quer ter, se você quer casar, se você faz toda uma entrevista socioeconômica com você, né? E eu queria perguntar para os rapazes que estão aqui,
Alguém já perguntou para vocês quantos filhos vocês têm na entrevista de emprego? Quem que vai ficar com os filhos se caso você precisar faltar ao trabalho? Quem é que falta no trabalho para ir no pediatra? Quem é que tem o telefone do pediatra? Quem é que tem o telefone da escola? Porque quem está lá no clube da Luluzinha da escola? Quem compra presente para ir para o aniversário? Quem é que lembra que está faltando roupa para a criança que a calça está furada? O dia do cabelo maluco? Né? Os recadinhos vêm. Querida mamãe, seu filho fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Compareça na escola. Né? Teve um dia que eu fui buscar o Francisco, a zeladora olhou para mim e falou assim, nossa, você quase não aparece aqui, né? É sempre o pai que vem buscar ele e trazer. Pois é o pai. E não somos separados. Ele não mora só com o pai. Não, nós somos casados mesmo. Mas é que a minha rotina de trabalho exige que eu não tenha horário. Afinal de contas, não posso largar o parto e falar assim, querida, eu preciso levar meu filho na escola. Não dá. Só um pouquinho aí. Né? E segura esse menino. E é estranho para elas, ainda assim, que você procure uma escola que esteja voltada em alguns valores diferentes, ainda assim, para alguma pessoa, vai ser diferente. Que ela vai achar estranho que o pai é tão presente na vida da criança. E a mãe é ausente. Exatamente. Só porque eu não fui buscar. O resto que eu faço da minha vida não interessava para ela, mas é que eu não fui buscar a criança, tá? E a gente chega nesse estado da supermulher. E hoje, quando a gente vai para a enfermagem obstétrica, quando a gente vai para a área da saúde da mulher, dá um acalento no coração que vocês não fazem ideia. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo. E aí o nosso papel vai começando a ficar mais fundamental na vida das mulheres, de que mulheres cuidam de mulheres, homens podem sim cuidar de mulheres. Infelizmente, nós temos poucos enfermeiros obstetras no mercado. E é muito cruel, né? Porque médico obstetra a gente tem um monte. Agora, enfermeiro obstetra, cadê? Né? Porque eu tenho receio. Quando a gente está fazendo técnico, quando está fazendo graduação, a gente fica sempre com receio. Figura masculina, né? Sempre fica com receio. Será que vai ser tranquilo? Será? Mas é que a gente vive num meio que é de violência. Existe o medo do masculino para nós mulheres também. E é muito bonito quando a gente consegue quebrar esse meio através de uma assistência respeitosa e segura, tá? Então, infelizmente, né? O Brasil a gente não bate recorde em várias coisas, mas em algumas a gente bate recorde, que é o feminicídio em 2022, tá? Nós matamos muito mais do que os outros anos. E, diga-se de passagem, feminicídio é aquela violência por ela ser mulher, tá? E, quando ela está gestante, esse número aumenta, ok? Pelo fato dela estar grávida, o índice de violência é maior do agressor, tá? A gente tem o Fundo das Nações Unidas, né, na saúde da mulher, e ele lança várias questões. Eu deixei aqui o linkzinho, é a UNFPA no Brasil, tá? E aí tem vários links, e aqui bem quentinho, de fevereiro de 2023, uma mulher morre a cada 2 minutos no mundo devido à gravidez ou parto. Ou seja, hoje a gente tem que 92% das intercorrências obstétricas, das mortes maternas, são evitáveis. 92% das mulheres poderiam ter deixado de morrer se a gente tivesse dado uma assistência segura e correta, baseada em evidência científica. Gente, 92% é muita coisa. Imagine para aquela família que é o 100% dela. Para aquela criança que é o 100% para ela. Ok? Então, onde a gente se encontra nesse cenário? A nossa lei do exercício profissional, lá em 86, ele já dizia para a gente onde a gente poderia atuar.
ele fala que a gente pode atuar no parto, a gente pode atuar na gestação, a gente pode atuar no puerpério e na assistência ao RN. E porque cargas d'água, a gente perdeu isso em tudo. Gente, até o pré-natal tá difícil o enfermeiro querer fazer. E não é por falta de protocolo, tá? Porque Curitiba, por exemplo, tem um protocolo que é legível para o enfermeiro atender o pré-natal. Você faz consultas intercaláveis com o médico. E a gente chega em algumas determinadas unidades de saúde aqui em Curitiba que o enfermeiro ele não é nada atuante no pré-natal. Nada. Porque ele não quer. Porque ele não faz questão. Porque o médico da unidade não deixa. Que protocolo é esse que ele lançou novo que eu não estou sabendo? Que ele não deixa, porque as gestantes são todas do doutor fulano de tal. Para começar, ninguém é dono de ninguém ali dentro, né? E não fazem. Não estão inseridas nesse contexto. Não sabem atender uma mulher. Aí eles adoram quando a especialização vai, né? Porque daí a nossa agenda lota de gestante, que a gente acaba atendendo e tira um pouco essa carga da unidade de saúde. Mas, gente, a maioria das usuárias, elas estão gestantes. São mulheres. Eu falo que ninguém nasceu de chocadeira aqui, ninguém incubadora, ninguém nasceu de... Ainda assim, eu não quero saúde da mulher. Eu detesto essa matéria na faculdade. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ir lá para a maternidade. Gente, se você não quer... eu vou ser emergencista, vou trabalhar no SAMU. Tem gente no SAMU que atende mais parto que eu, que atendo parto domiciliar, porque eles chegam antes. Entende? Vai ter uma prima, vai ter uma tia, vai ter uma amiga, vai ter uma parenta que vai ter bebê. Afinal de contas, nós viemos através de mulheres. Elas vão continuar parindo ainda para que a nossa raça continue aqui nesse planeta. Então, a gente precisa saber orientar a mulher. Ou, minimamente, orientar ela o que serviço ela procurar para que ela seja bem orientada, já que não é a minha área, não é o meu aporte. E eu, quanto mulher, preciso estar bem orientada. Infelizmente, nas aulas de saúde da mulher, quando a gente dá, seja na graduação, seja no curso técnico, infelizmente, nós temos vários gatilhos de alunas que descobrem... a semana passada, eu tive uma aluna que não conseguiu terminar de assistir o Renascimento do Parto. Vocês já assistiram o Renascimento do Parto? Assistam quem não assistiu. Tem na Netflix e tem para alugar no YouTube por R$6. São em 3 partes, tá? E ela não conseguiu terminar de assistir. Ela começou a chorar em sala de aula porque ela descobriu, depois de 30 anos, que ela tinha vivido violência obstétrica. Ela não sabia que ela tinha vivido violência obstétrica. E isso, ela não é a primeira e nem vai ser a última que vai olhar para mim e vai dizer: professora, eu não consigo discutir sobre isso porque eu me toquei que o que eu vivi, o contato pele a pele que eu não tive, a episiotomia que eu tive, empurraram minha barriga, me deixaram com fome, me deixaram sozinha, eu estou entendendo agora o porquê que isso foi ruim. E cai o gatilho de que o parto não é ruim. O que foi ruim foi a assistência prestada para ela. Quando as mulheres decidiram ir para suas casas para ter o parto em casa, é porque elas estavam com medo de parir nos hospitais. Medo de quem? De nós. De todos nós aqui. Tá? Que somos enfermeiros, que somos técnicos, que somos médicos, que estamos diretamente ligados à assistência. Porque a gente não pode colocar só no colo do médico, não, tá? Violência obstétrica qualquer um de nós pode cometer. E a gente comete a rodo. Tá? Tirar o bebê do contato pele a pele antes é a técnica de enfermagem que tira, tá? Só para ficar bem claro. É a enfermeira que fica exigindo que a carteirinha tenha com peso, ápiga, nananã, e daí tira lá do contato pele a pele. Tá? Porque se a gente é em maior número, gente. É um pediatra contra um batalhão de enfermeiros. Você fala: não, doutor, pode deixar comigo aqui, ó. Eu fico aqui olhando. Vai fazer pele a pele, sim. Não tem problema. Mas nós não compramos essa briga, tá? Dentro dos hospitais. Mas desde 86 a gente já podia ter brigado, tá? Então aqui é um calhamaço de coisas só para dizer assim, ó, nós podemos assistir partos sem distócias, de baixo risco, e temos aptidão
para diagnosticar uma emergência, uma urgência, solicitar que um profissional adequado venha até a mim, e enquanto isso eu continuo assistindo a mulher. Não é porque já é uma emergência, pronto, acabou, não sou mais eu. Não. Tá? E a gente, quanto parte de uma equipe multiprofissional dentro de uma maternidade, é responsável também por aquela gestante, por aquele bebê. Ok? Isso desde 86, só que a gente não levou muito a sério, né, gente? Tá? Ali, assistência parturiente ao parto normal, identificação das distócias, tá bom? Então, daí, em 2015, houve uma readequação e a resolução do COFEM diz exatamente, fez uma resolução só para enfermagem obstétrica, tá? Dizendo que atualização, era essa palavra que eu queria lembrar. A atualização da nossa assistência obstétrica. Quem é o enfermeiro obstetra? Quem é a obstetriz? Quem é a parteira? Tá? Gente, vamos lembrar que nós estamos em Curitiba, tá? Região sul do país. É um lugar privilegiado do nosso Brasilzão como um todo, tá? Então, tem locais que para a mulher chegar até a maternidade são 4 dias de barco. Ela vai parir, né? Se a gente acha que o parto às vezes é rápido, se for parto igual a novela da Globo, né? Não dá tempo de chegar. Então, o que a gente faz? A gente atualiza as parteiras, manda material, faz treinamento. Então, o Ministério da Saúde tem treinamento para as parteiras, para que a profissão não se perca e que elas sejam melhores assistidas nos seus locais. Elas não precisam ficar tanto tempo se deslocando quando entram em trabalho de parto, tá? Aí a gente tem a COFEM, que vai dizer para a gente quais nossos papéis, que tem que ter a formação de enfermeira, né? A enfermeira obstetra, ela tem a especialização. Aqui no nosso estado, nós temos especialização, nós temos a residência. Hoje, como o Bairro Novo está fechado, a residência em obstetrícia é no Hospital do Trabalhador e tem a residência em saúde da mulher no Hospital de Clínicas. A diferença é que quem faz residência de saúde da mulher é voltado para a clínica da saúde da mulher como um todo, mas não atende parto. Não está legível para atender parto, né? Assistir o parto. Porque, afinal de contas, às vezes não é o interesse da pessoa, né? O interesse da pessoa é trabalhar no puerpério, é trabalhar na gestação, no pré-natal, com climatério, menopausa, enfim, com outras situações, tá? Que a gente precisa. Então, essa é a nossa linha, né? Se a gente pensar na saúde da mulher, a gente consegue trabalhar desde a infância, puberdade, na adolescência, fase adulta e na idosa. Então, educação em saúde. Gente, o que mais falta hoje no nosso país é educação em saúde, na saúde da mulher, tá? Eu vou confessar para vocês, em rede Corém, que eu fico muito frustrada quando eu entrego uma imagem anatômica de vulva, de mama, para os meus alunos e eles não sabem identificar o que é o quê. E eles já passaram por anatomia, porque quando vem para mim na saúde da mulher, eles já tiveram anatomia. Eu fico muito frustrada. Frustrada por dois motivos, assim. Primeiro, principalmente por alunas mulheres não conseguirem identificar aquilo que a gente consegue ver todos os dias e no espelho, né? Frustrada por uma cultura ainda extremamente patriarcal e machista, no qual a mulher não se sente no direito de se tocar, de identificar. A gente sabe que o nosso índice é alto de câncer de mama, de colo de útero, porque as mulheres não identificam no primeiro estágio, porque elas não se tocam, elas não sabem o que é comum no corpo delas, o que é normal, esperado do corpo delas, e o que vem quando acontece alguma alteração, né? Como câncer, secreções. Muitas não sabem seu momento de ovulação, porque não enxergam uma secreção diferente, elas não querem nem se perceber em secreções diferentes. Anos sem menstruar, com 14 anos já recebendo hormônio, já tomando anticoncepcionais hormonais, sempre vivendo não tem ciclos, não vivem seus ciclos,
Afinal de contas, a gente tem esse tabu, essa coisa de que menstruar é ruim, menstruar me deixa vulnerável no trabalho. E é importante a gente viver essa vulnerabilidade feminina. É nossa. E o que isso nos traz como potência depois? A gente se respeitar nos nossos ciclos. E a gente não entende isso. Falta educação em saúde nas escolas. Então, em vez da gente educar, a gente medicaliza todo mundo. Porque é mais fácil do que a gente educar, do que a gente transmitir informação. Né? A gente consegue fazer educação na escola, a gente consegue fazer educação no trabalho. Então, aqui é educação em saúde, certo? É educação em saúde. Então, a gente consegue palestrar em empresa. Outubro Rosa, vocês vão ver que é um monte de empresa contratando enfermeiro para palestrar. CIPAT, um monte de enfermeira chamado para falar sobre doenças sexualmente infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente pode, sim, e deve, na docência, a gente deve estar inserido nesse local de educação em saúde. Ah, eu não tenho a prática. Ah, mas você pode estar inserido ali, não tem problema. A parte acadêmica, vamos estudar, a evidência científica também vai te dar esse poder, tá? Assistência na ginecologia, né? Então, a gente pode, sim, coletar preventivo, protocolo de Ministério da Saúde, protocolo do Mãe Curitibana. Nós temos, sim, a possibilidade de coletar preventivo e tratar. No serviço público de saúde, nós podemos tratar, né, vaginoses e vaginites sem a necessidade de passar pelo profissional médico. Então, vamos estudar. Né? Vamos fazer que a comunidade, que as mulheres venham até nós, porque elas confiam na gente. Tá? A gente sabe que a enfermagem ela é em maior número, ela está em maior número. Então, sim, ela conhece a comunidade, ela sai batendo de porta em porta, principalmente quando a unidade de estratégia de saúde da família. Né? Então, ela vai chamar essas mulheres, e não só se pensando no número X de Papa Nicolau que a gente tem que coletar, mas sim a saúde da população. Tá? Assistência nos direitos sexuais e reprodutivos, a adolescente, a jovem, a mulher quer trocar anticoncepção, vem até mim no consultório. Vem, a gente vai tentar achar o melhor método para você de anticoncepção. Vamos conversar, planejamento familiar, eu não quero. Vamos se atualizar agora com a nova legislação. Vamos lutar para que as mulheres tenham sua laqueadura logo no pós-parto. Inserção de DIU. Enfermeiro está apto, tem uma resolução do COFEM que diz que nós estamos aptos, a partir, né, tem o treinamento, para a inserção de DIU. Tá? Hoje, os municípios procuram muito o Corém, nós da comissão, para fazer cada vez mais aprimoramento para os enfermeiros da atenção básica para a inserção de DIU. Tá? Assistência na gestação, que é a maior... Eu estava até conversando com a Celestina, eu entendo que muita gente quer falar da saúde da mulher como um todo. E sim, a gente é um todo, a gente não é só útero, ovário e mama, tá? Mas, infelizmente, os nossos embates diretos para a enfermagem obstétrica estão ligados à gestação e à amamentação. É ali que é o tendão de Aquiles da nossa assistência. É ali que a gente ainda bate de frente. É ali que ainda a gente persiste num parto respeitoso, num parto, com um termo que né, que a galera gosta muito, humanizado, que eu não gosto muito, porque, afinal de contas, todo mundo aqui é humano, né? Deveria ser o natural nosso, de humanizar uma assistência, de não deixar traumas para essa mulher e para essa criança logo no primeiro início da vida da criança e no único momento daquela mulher. Tá? Então, a gente está inserida no pré-natal, a gente pode fazer rodas, nós podemos fazer isso de forma... tanto nos serviços públicos, nos hospitalares e de forma autônoma. Tá? Aqui são todas assistências autônomas. Assistência ao parto. Isso é bem importante. Então, hoje, quando eu falo de parto domiciliar, todo mundo pergunta assim, gente, é igual aquele da Gisele Bündchen, tá? Não tem UTI na frente da casa de ninguém. Nós estamos aptas a assistir partos de risco habitual, de baixo risco. São mulheres legíveis para uma assistência domiciliar, ok? Não é a hipertensa, não é a diabética, não é gemelar, não é bebê pélvico, não é bebê prematuro, não é bebê restrito, ok?
tem alguma intercorrência na gestação com a mãe ou com o bebê, ela não é elegível para um parto domiciliar. Mas se a gente for pensar, 80% das mulheres gestantes serão de risco habitual, se muito bem acompanhadas, ok? Então, a gente assiste ao parto, ao trabalho de parto, ao recém-nascido também. Na nossa legislação, ela diz que toda pessoa, né, todo enfermeiro que está apto a atender o RN, tem treinamento, tem vivência de trabalho, ele pode dar o AP, GARPARC, CAPU, como quero chamar, vai medir, vai pesar, tudo isso, tá? E aqui a gente garante o 100% a pele a pele por mais de 1 hora, com certeza. Tá? Aqui nós não, no parto domiciliar nós não temos protocolos rígidos e fechados e essa criança não vai sair correndo da salinha do RN e ele não vai ganhar 2, 3 quilos se a gente não pesar 1 hora depois do parto, tá bom? Assistência ao puerpério, essa eu vou deixar bastante para a Celestina, porque a gente está no acompanhamento puerpério, no acompanhamento à amamentação, que é outro embate que a gente tem, né? É o pediatra que já lança a fórmula, infelizmente é a mãe que chama a gente porque ela sai com o bico intermediário, ela sai com o bebê mamando na chuquinha, e ela tem o desejo de amamentar e a gente precisa auxiliar ela, tá? Além, claro, de todas as intercorrências, sangramentos, infecções, como a gente cuidar melhor, tá? Nós estamos aptos a ter consultórios, então toda essa assistência nós podemos sim fazer, né, dentro de um consultório. Por exemplo, quem trabalha com assistência pré-hospitalar, nós temos um grupo aqui em Curitiba chamado Coletivo Lotus, que é um coletivo de enfermeiras obstétricas, muito bacana, muito legal, eu tenho muito orgulho dessas meninas. E elas atendem em consultório, conseguiram um espaço bem bacana numa maternidade daqui de Curitiba. Elas atendem no consultório, atendem em coletivo, tá? Elas estão focadas para o pré-hospitalar. Então, elas acompanham, é uma equipe de enfermeiras obstétricas e médicas obstetras, tá? Elas atendem em equipe. É uma equipe conjunta, a discussão é em equipe. Tem alguns pediatras parceiros também que vão estar ali com aquela mulher no momento do trabalho de parto e parto. Tá? Nós podemos ter consultório focado só na ginecologia, coleta de preventivo, só que, é uma ressalva, medicação só pode ser prescrita por enfermeiro, ser protocolado por uma instituição ou vinda do Ministério Público, Ministério da Saúde. E nós só temos protocolo na rede pública de saúde, ok? Então, eu posso diagnosticar, eu posso solicitar uma avaliação médica, tá? Mas eu não posso prescrever em consultório particular, porque nós ainda não temos previsto em lei a prescrição de medicação pelo enfermeiro em consultórios particulares, ok? Mas se eu trabalhar em parceria com o gineco, por exemplo, a gente pode vir avaliar e conversar com o médico e ele prescrever, né? Tudo é conversado. Domiciliar. Então, aqui estão as 2 regulamentações, 2 pareceres técnicos do Corém, dando aptidão ao enfermeiro. E o nosso Corém Paraná foi pioneiro para descrever e nos legitimar como enfermeiras obstétricas que atendem parto domiciliar. Tá? E vem um parecer do COFEM também fomentando e dando respaldo para a gente para assistência ao parto domiciliar, porque não é só atender o parto, né? Nós coletamos o teste do pezinho, então a gente precisa lá na FEP fazer um cadastro. Nós pegamos declaração de nascido vivo, para isso precisa de um cadastro na Secretaria Municipal de Saúde de cada município, né? Então eu tenho um cadastro em... Nossa, meu Corém está espalhado aí, porque eu tenho cadastro aqui em Curitiba, tenho cadastro em São José, tem em Pinhais, tem na Fazenda, tem em Araucária, tem Almirante Tamandaré, tem Campina Grande, tem 4 Barras. Por quê? Porque são os municípios que as enfermeiras atendem, né? A gente atende Curitiba e região metropolitana, e para cada município a gente precisa de um cadastro. E o COFEM nos respalda para que isso pegue, porque, né, não vai sair distribuindo declaração de nascido vivo aí para todo mundo, né? Que corre o risco da Nazaré Tedesco aparecer e querer levar uma criança, né? Então, não estão podendo. Então, existe o cadastro, a gente retorna com essa declaração de nascido vivo. Há um controle para isso também, porque o parto domiciliar é começo, meio e fim. Começou em casa, assistiu em casa,
e continuou o puerpério em casa. Então, ela não precisa sair para coletar o teste do pezinho. Nós vamos até ela. Ela não precisa sair para sair atrás de um cadastro nacional do filho dela para poder ir lá no cartório. Tá? A gente já entrega isso para ela. Isso é para a enfermagem obstétrica. Parteiras que atendem em região metropolitana não tem o cadastro, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro. É diferente em outras regiões, como Amazonas e tudo mais. Ali é diferente. Curitiba, Paraná, as parteiras não têm cadastro para pegarem declaração de nascido vivo, ok? Vamos passar um videozinho? Será que vai rolar? Pode? Ah, é verdade, é no próximo. Aê! Em 1990, né, a gente tinha políticas de saúde para as mulheres bem incipientes, mas também a gente tinha um número pequeno de enfermeiras obstetras e obstetrizes. Eu me indignei muito com a forma violenta como as mulheres eram tratadas nas maternidades. Violentas, discriminatórias, racistas. As pessoas que cuidam da gestação do parto deveriam pensar que o resultado não acontece só ali, mas pode determinar o futuro daquela família. O que a gente faz tem um impacto na vida das pessoas, né? Infelizmente, ainda persiste violência obstétrica, as altas taxas de cesáreas, que hoje giram em torno de 55% no Brasil, sendo que a Organização Mundial de Saúde preconiza que essas taxas variem entre 10% a 15%. Nós temos a nossa taxa de mortalidade materna cerca de 10 ou mais vezes maior do que os países europeus. Isso é um escândalo. Por outro lado, a gente tem uma redução das práticas desnecessárias durante o parto com a presença da enfermagem obstétrica, né? Porque a gente não assiste só o parto, a gente acompanha o trabalho de parto, que é onde muitas vezes as complicações acontecem. Então, a gente tem menos episiotomia, a gente tem menos cristeler, a gente tem menos mulheres com punção venosa, né? A presença da enfermagem obstétrica, ela reduz as cesarianas desnecessárias. Porque a ideia do parto, com vários estudos que se fez, é que ele evolui tanto melhor quanto menos você deixa que intervenha na mulher. Então, a gente tem que escutar, olhar para essa mulher, empoderando essa mulher para que ela acredite que aquele parto vai dar certo, sabendo que ela não está sozinha. Eu tenho muito a ideia do quanto mais natural, melhor, porque o corpo da mulher já está adaptado para isso. Ter algo sem precisar de tanta intervenção médica. Cada que parto, ela está dando toda a autonomia que eu preciso para eu trazer a minha criança para o mundo. Quando eu aprendi medicina, as pessoas eram objeto de cuidado. Elas não eram sujeitos, não eram protagonistas. A humanização do parto vem trazer o conceito de protagonismo da mulher no cenário do parto. Quanto mais você acompanhe, porque tem que acompanhar os batimentos cardíacos, a pressão arterial, temperatura, mas deixar o parto evoluir, a mulher livre para deambular, para se alimentar no meio ambiente, para tomar banho morno, para receber massagens, para ter o acompanhante ao lado dela, porque o que tem que promover no tempo do trabalho do parto e no parto é conforto. A humanização traz a visão de que a coisa não é mecânica, não é um motor, é um ser humano que está dando a luz, trazendo a luz um outro ser humano. Muitas vezes a gente chora junto, a gente ri junto também, a gente luta junto, vivenciando com aquela mulher, né? Todo aquele processo do parir. A enfermagem obstétrica e a obstetrícia são fundamentais para a promoção da saúde reprodutiva e dos direitos reprodutivos.
forma lenta, mas bem estruturada. Em 2017, nós avaliamos a rede Cegonha e nós encontramos resultados muito promissores. Aumentou muito todas essas boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento. Teve aumento também da presença da enfermagem obstétrica, elas mais que dobraram a presença na assistência ao parto vaginal. Esses últimos 30 anos, a assistência obstétrica, ela progrediu em alguns cenários, principalmente da parte das pesquisas, das práticas baseadas em evidências. Nossas enfermeiras obstétricas e obstetrícias, elas estão inseridas dentro dos serviços, né, na base, e dentro da base a gente vai sentindo as necessidades. Existiam muitos embates com outros profissionais, mas depois as coisas foram entendidas como não estávamos naquele campo no sentido de competir entre um profissional ou outro. Nós estávamos no campo para somar. Eu, por exemplo, eu sou enfermeira obstetra, estou na base, plantonista de uma maternidade e sou conselheira federal do conselho. Então é importante a gente ter pessoas na ponta, no meio e lá no topo, né, onde vai ter essas discussões. A ADENFO, ela tem um papel central nessas conquistas dos últimos 30 anos, porque a ADENFO, ela atua junto aos órgãos governamentais na proposição de políticas de saúde para as mulheres, né, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. No mundo ideal, em relação à enfermagem obstétrica, todos os partos devem ser bem atendidos e todo nascimento deve ser seguro. E o vínculo do profissional de enfermagem obstétrica nesse contexto é total. A humanização do parto tem que ser um direito de todas as mulheres, não só das que podem pagar. Eu espero que isso chegue a todos os recantos, a todas as mulheres e todos os bebês e todos os acompanhantes e todas as acompanhantes de princesa, né? Eu ainda fico bastante impactada, achando que eu estou no futuro. Eu cheguei no futuro. Coisas que pensamos naquela época que estão agora acontecendo, né? A minha expectativa é que a gente consiga realmente reduzir a mortalidade materna, que a gente consiga que as mulheres entrem em uma sala de parto e saiam com uma experiência positiva para contar para os filhos, para contar para as vizinhas, né, que elas não tenham medo de serem violentadas e principalmente, né, que elas não morram durante esse parto. Ao se identificar, a gente tem que colocar a nossa profissão à frente. E na minha bata, no meu crachá, sempre o nome enfermeira obstétrica, ele vem acima do meu nome pessoal. As famílias chegam para mim e falam: Mariolanda, você faz parto? E eu não faço parto, eu assisto parto. E aí a gente está explicando o que é uma enfermeira obstétrica, que eu fico apaixonada. Entendeu? É muito satisfatório a gente se mostrar como a profissão, né, enfermagem obstétrica, a que salva a vida e a que pode diminuir até 4,3 milhões de óbitos no mundo com a nossa ação. Gente, eu tenho um baita orgulho da profissão que eu escolhi. Eu sempre decidi que eu ia ser enfermeira na minha vida. Isso era um fato. Não tinha outra opção. Mas eu não sabia que eu me apaixonar tanto pela enfermagem obstétrica. E quando... É claro que o nosso ego infla, né? Quando a gente mostra esse tipo de situação, que a gente vê que mais pessoas estão lutando tanto quanto você, apesar de ser a minha geração Nutella, né? Que não desbravei tanto, mas ainda a gente precisa desbravar, a gente ainda precisa lutar muito contra a violência contra a mulher, que, afinal de contas, se nós temos esse parto assistido dessa forma, é porque, infelizmente, somos mulheres. Mulheres que violentam outras mulheres, né, que são coniventes ou omissas naquela situação, e que hoje a gente pode estar falando aqui. Eu posso ter orgulho de falar que eu assisto parto domiciliar, que até uns 3, 4 anos atrás a gente se escondia, a gente não contava que a gente atendia parto domiciliar, porque os próprios colegas de profissão achavam isso assustador e aterrorizante, e outros colegas de outra profissão. Ainda assim, no Rio de Janeiro, enfermeiras obstétricas são
caçadas pelo Ministério Público porque outros profissionais estão denunciando o trabalho delas como se isso fosse ilegal, por isso que o COFEM se posicionou e o COREM cada vez mais se posiciona para legitimar a nossa fala, para a gente estar aqui. É um baita de um orgulho estar falando isso para vocês, tá? Quem quiser saber mais, depois a gente vai ter um tempinho para perguntas e a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada. Bom dia a todas, todos presentes. Muita satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu acredito que nós estamos em pontas bem distantes uma da outra. Ela é de uma geração, eu sou de uma outra geração. Eu me formei, me graduei em 1982, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Trabalhei muito da minha vida aqui no Paraná, porque eu vim para cá assim que eu me formei e trabalhei no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná como enfermeira assistencial, administrativa, mas sempre colocando a mão na massa, como eu disse, né? Apaixonada pela minha profissão, foi minha primeira opção e até hoje eu continuo apaixonada, tanto que me aposentei em 2018 e continuo atuando, né? Hoje eu sou só professora, como muitos alunos dizem, professor, você só dá aula hoje? E para dar aula a gente trabalha bastante também, porque existe muito preparo, né? Bom, nós estamos hoje aqui para conversar com vocês também sobre a atuação do enfermeiro como consultor em aleitamento materno. Eu trabalhei 28 anos como coordenadora do Banco de Leite do Hospital de Clínicas, depois de ter atuado em outras áreas dentro do próprio hospital. E lá trabalhei no pré-natal, no centro obstétrico, no alojamento conjunto e sempre muito integrada com a unidade de neonatologia. Então, nós aprendemos muito da prática da assistência com a puérpera, principalmente nos cuidados com a amamentação, com a mulher no processo de lactação, uma visão holística. Então, este tempo de trabalho no Banco de Leite Humano, em que também nós fizemos uma reformulação da estrutura física e conseguimos colocar lá um consultório do enfermeiro que não tinha, foi ali o aprendizado muito grande em aleitamento materno. E que eu acredito que isso faz com que a gente consiga depois, através desse aprendizado, prestar um atendimento adequado e competente para as mulheres em aleitamento materno. Acho que posso. Eu quero começar falando aqui, citando o parecer da Câmara Técnica de 2016, do COFEM, para falar um pouco o que é o autônomo e o que é o liberal. Existe, às vezes, um confundimento de interpretação. O autônomo é algo genérico, toda pessoa pode ser autônoma, independente da formação que ela tenha. Às vezes, ela é autônoma sem ter formação alguma, ela tem uma prática e ela é autônoma. Liberal é específico. Profissional liberal, somente aqueles que obtiveram um título, que tiveram uma capacitação reconhecida oficial, né? E para a qual eles estão habilitados. Então, os liberais trabalham de modo como desejarem, sem que isso lhes tire sua independência profissional e o exercício do seu mister, respondendo conforme o caso, civilmente, pelos erros e falhas técnicas que vierem a cometer, né? Então, existe essa responsabilidade. E o enfermeiro, então, é o profissional liberal, como já foi muito citado na palestra anterior, né? Está inscrito na Confederação Nacional das Profissões Liberais, CNPL, podendo exercer suas funções com independência profissional e o livre exercício assegurado pela Constituição Federal. Então, por que eu coloco dessa forma? Porque nós ainda encontramos muitos profissionais que têm medo de se aventurar, né? Acham que o enfermeiro, ele como enfermeiro, só pode trabalhar ligado, vinculado a uma instituição com carteira de trabalho assinada, né, por uma empresa. Não, nós podemos hoje termos o nosso consultório, com a nossa especialidade, com a nossa competência profissional reconhecida em lei, como já foi muito bem citado. A enfermagem, então, é uma ciência que respeita a vida, dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões, ancoradas no seu regramento profissional específico. Podemos observar que no artigo 11 e seus dispositivos da lei do exercício profissional elencam as atividades do enfermeiro.
Eu vou passar rapidamente, eu comecei do artigo 11, ou seja, está entre aspas justamente porque a cópia, né, que eu estou transmitindo para vocês. Então, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, que é a nossa grande ferramenta, né, que é o processo de enfermagem, que é apenas uma parte dela. Cuidados diretos da enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos da base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, e assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, que foi citado até por você, né, na sequência. Então, o enfermeiro possui conhecimentos científicos e técnicos construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência à pessoa, à família e à coletividade, e que pode realizar consultoria, auditoria, consulta de enfermagem. Ao analisarmos o trabalho da consultora em amamentação, vislumbramos que a consultora acompanha e avalia a amamentação, corrige os erros, tira as dúvidas, mostra alternativas de posição, faz trabalho de atenção exclusiva, capacitando a mãe e os familiares que a acompanham para gerar um ambiente de confiança, orienta cuidados com as mamas e o processo de amamentar. De forma geral, atua na prevenção de problemas com a amamentação e ajuda a solucionar os problemas já existentes. Do parecer, né, o artigo 5º. Diante de todo exposto, entendemos que o enfermeiro é um profissional liberal, capacitado na sua formação superior e respaldado legalmente para realizar a consultoria em amamentação e puerpério, atendendo às políticas públicas emanadas pelo Ministério de Saúde, bem como o amparo legal para a solicitação de exames laboratoriais, a fim de desenvolverem assistência plena de enfermagem de forma ética e com competência técnica. Eu coloquei isso para vocês, para nós sabermos que isso está escrito. Então, quem é o consultor, a consultora de aleitamento materno? Né? O enfermeiro, obviamente, que ele pode exercer essa função. Então, a consultoria em amamentação, ela não é uma profissão em si, né? São vários profissionais de outras áreas da saúde e até pessoas que não são da área da saúde, que no Brasil estão exercendo essa função de consultora em amamentação. Mas nós, enfermeiros, nós estamos legalmente reconhecidos para atuarmos desde que nós tenhamos capacidade prática, técnica, científica, né? Então, como é que se intitula? Consultora em aleitamento materno, consultora em amamentação, consultora em lactação. O que é exigido para isso, né, digamos, para a pessoa, eu estou falando agora aqui do enfermeiro, né, não vou falar dos outros profissionais das outras áreas ou de áreas que não são comuns da área da saúde. Bom, hoje o enfermeiro ele faz uma pós-graduação em obstetrícia, em saúde da mulher, e nessas disciplinas ele vai ter também o aleitamento materno, o manejo clínico do aleitamento materno. Mas não necessariamente ele precisa ter a pós-graduação. A pós-graduação vai lhe acrescentar uma credencial, né? Digamos, um diferencial. O enfermeiro graduado pode também ser consultor. Obviamente, ele vai precisar ter alguns cursos de capacitação de manejo clínico e conhecimento teórico-científico mais voltado para essa área, porque, em geral, os cursos de graduação, eles falam muito rapidamente. Eles não capacitam uma pessoa para se tornar consultora em amamentação especificamente. Eles vão dar ensinamento de anatomia, fisiologia, alguns cuidados. E aí depende também do curso de graduação que essa pessoa está fazendo, de quem é o professor que está ministrando essas aulas lá, né? Às vezes tem uma pessoa que é mais apaixonada como eu, que já deixa um módulo inteiro para ensinar o aluno na amamentação, e os outros passam mais rápido, né? Então, assim, cursos de curta duração, quantas horas, e a prática, o que realmente é necessário para ter esta competência, então, profissional, né? O que nós estamos vendo na nossa prática,
que existem pessoas que realmente estão atuando com capacidade prática, com conhecimento científico e que têm ali alguns anos de experiência. Por exemplo, como que surgiram as primeiras consultoras? Eu falo consultoras porque eu não conheço pessoalmente ainda um homem que está exercendo. A não ser que seja lá o obstetra, o enfermeiro obstetra, que acaba dando essa orientação, mas ele está lá mais porque ele está assistindo ao parto e acompanhando a mulher nessa situação. Existem cursos de curta duração. O Ministério da Saúde, né, capacitou profissionais no Brasil inteiro em cursos de 20 horas, cursos de 80 horas, cursos de 40 horas, o curso de manejo clínico, o curso de aconselhamento e amamentação, as normas brasileiras de comercialização de alimentos, de substitutos do leite materno, que também entra nesse programa, porque o consultor precisa conhecer a NBCAL, que é essa norma, que é lei no Brasil hoje, para ele não dar uma orientação ou para ele se respaldar, né, para esclarecer sobre a necessidade ou não, né, de complementação quando ela realmente é necessária. Então, o que nós vemos, assim, que tem profissionais que não são da área da saúde, ficam procurando especialistas para terem um curso, fazem um curso aí de 20 horas, 40 horas e saem com o título de consultor. Isso compromete um pouquinho, às vezes até, né, a própria função que é exercida. Porque ela não é uma profissão reconhecida, mas ela pode vir a ser. Da maneira como está crescendo nos últimos anos, a necessidade que está sendo mostrada da população de que as mulheres estão procurando atendimento e consultoria, isso está levando a uma possível formação de uma nova profissão. Porque quem começa a estudar aleitamento materno sabe que não é só um par de mama. Não é só anatomia e fisiologia, não é só uma mastite e um trauma mamilar. Isso é o básico. É muito complexo. Envolve o psicológico, o emocional, sociologia e uma série de ciências que são estudadas em quem faz um curso de pós-graduação. Eu coloquei ali aleitamento materno e saúde da criança, em aleitamento materno. Então, existem alguns cursos já de pós-graduação específica no Brasil, eu sou professora em alguns deles, e eu tenho, inclusive, aleitamento materno e saúde da criança como pós-graduação, né? Que acrescenta bastante. Então, eu vou falar para vocês aqui de uma credencial internacional que também, né, já no Brasil desde os anos 90, é um organismo internacional que tem sede nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, e eles buscam no mundo todo pessoas capacitadas para dar assistência em aleitamento materno. Então, o que é essa titulação? Eu fui uma das primeiras no Brasil que teve, que quando veio para o Brasil essa prova, em 1998, graças, né, eu digo, a toda a estrutura que eu tinha tido até então, né, porque a universidade me proporcionou, eu passei na prova. E aí, o que acontece? Ela te dá uma credencial, um diferencial de que você é uma pessoa referência para a sua região. Só que não é reconhecido no Brasil como um título de pós-graduação. Tá? E a cada 5 anos você faz a prova, se passa, você renova o título, se não passa, você perde o título. E eu fui mantendo isso até 2021, quando eu resolvi, então, eu já estava fazendo a pós-graduação, aqui reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, e eu pensei, não, agora eu quero a minha pós-graduação do Brasil, que é reconhecida em qualquer universidade, se eu for dar contratada para trabalho, vai valer, e esse título é mais um prêmio, mais uma credencial. É ótimo, é bom ter, você acaba sendo, digamos assim, valorizada e respeitada pelos profissionais da área da saúde que sabem, nossa, ela tem essa titulação e tal. Então, isso é muito importante para quê? Para que o teu conhecimento seja reconhecido, seja valorizado. Por que eu estou falando dessa forma? Nós, enfermeiros, quem já atua, sabe das nossas dificuldades diante, muitas vezes, de outros profissionais da área de saúde, né? De você colocar uma ideia que você está certa, muitas vezes você, porque não é concordado com outros profissionais, eles acabam predominando, né? E o que eu quero dizer com isso? Vamos chegar na parte prática. Eu me formei em 82, são 42 anos de formada, né? E eu digo para vocês que a luta continua, como ela falou. Eu sou da geração X, vocês são da geração Y ou Z, talvez, né? Não tem ninguém ainda da alfa, né? Os milênios que coincidem com a Y. Então, assim, as dificuldades que eu encontro quando eu estou atendendo uma mãe no domicílio é a mesma que eu encontrava lá no comecinho, nos anos 90, quando eu iniciei no aleitamento materno, né? Então, melhorou?
melhorou porque a população começou a cobrar. As mulheres, as famílias estão lendo mais. A internet está mostrando uma possibilidade de mais conhecimento. E aquelas pessoas que estão voltadas mais para o natural, mais preocupadas com a qualidade de vida, estão exigindo. E alguns profissionais que amam essa área defendem, promovem, e alguns profissionais que descobriram que a clientela está exigindo, acabam mudando a sua forma de atuação e acabam defendendo o parto natural, a eliminação daquelas práticas desnecessárias e o aleitamento materno, né, como qualidade de vida, que ela falou já hoje de manhã, que os 2 primeiros anos de vida começa com a gestação, como a mulher é tratada, cuidada, tratada na gestação, como é feito esse parto, como essa criança passou por esse processo, essa mãe, e o que vem depois. E nesse depois está aí a alimentação infantil, que é o aleitamento materno, que nós não temos dúvida é a melhor forma de nutrir uma criança e o seu desenvolvimento, né? Não deu alguma razão, vamos lutar para que a mulher consiga prolongar o máximo possível. Não deu, obviamente, existem situações que dificultam, que impedem, mas não é a maioria. Da mesma forma como o parto natural. A maioria de nós pode parir naturalmente. Né? A maioria de nós pode parir naturalmente. E, como já foi dito também, não é o que acontece no Brasil. Né? O que é exigido para ser um especialista internacional credenciado? Então, só para, né, quem sabe alguém de vocês um dia vai para essa área, mas vocês têm que ter uma prática antes. Não adianta querer fazer a prova, que antes disso tem que enviar um currículo, e esse currículo eles vão avaliar se você está apto para fazer a prova ou não. Né? Então, nesse currículo vai ter que ter muitas horas de curso teórico como aluno. Se você tiver ainda, depois desse curso teórico, palestras como professor conta ponto, né? Então, e esses cursos que eles exigem, geralmente são todos aqueles que eu já falei, de aconselhamento, de manejo clínico, NBCAL, o método canguru, enfim, né? 1000 horas de prática clínica. E tem que estar comprovada. Tem que ter alguém que assine. Pode ser o teu chefe, teu supervisor, pode ser um profissional credenciado que tem o título, que está fazendo um trabalho com você. Então, você tem que registrar, né? No dia tal, atendi fulana de tal, faz um resuminho da situação e coloca lá quantas horas você dedicou com essa pessoa. A pessoa assina e o supervisor assina. Agora, se você trabalha em hospital, fica mais fácil, porque daí você lá tem prontuários, aí tem registros que você pode... relatórios e envia, né? Então, não é assim tão fácil. Aí, depois que você é aprovada para fazer essa prova, eles aplicam essa prova, são 175 questões. De manhã, as 100 primeiras questões, entra todos os assuntos que vocês possam imaginar. Hepatologia, infectologia, entra até crenças, porque, às vezes, como é que é a amamentação no Islã? Né? Dá um exemplo assim. Tem, né? E aí entra anatomia, fisiologia, entra tudo relacionado das artes e das ciências. Entra também pesquisa científica, como interpretar um gráfico, uma pesquisa científica. E depois as 75 questões da tarde são imagens. Você olha a imagem e lá vai ter várias respostas analisando aquela imagem. E você vai escolher a que é a mais adequada. Não é? Tem uma que é mais certa, às vezes tem mais do que uma certa, mas qualquer a mais adequada. Então, é mais difícil do que uma prova, por exemplo, assim, tem uma certa e todas estão erradas. Né? Então, é uma interpretação muito séria. Mas, deixa aí um incentivo para que, né, por exemplo, se alguém faz a graduação de enfermagem e faz uma pós-graduação em aleitamento materno, já tem uma pontuação maior para esta prova e também já tem mais conhecimento para poder passar nela, né? Então, aqui estão algumas das disciplinas que são exigidas. E aquelas pessoas que não são da área da saúde, se elas quiserem fazer essa prova, elas vão ter que ter um curso com matérias que englobem o que eu citei aqui.
Então, não é assim, né? Então, essa é muito sério. Então, é um profissional capacitado para atuar de maneira institucionalizada em empresas ou em atendimentos domiciliares, a fim de promover e facilitar e defender o aleitamento materno, né? Tem como obrigação preservar o sigilo, né, do que acontece, né, nessa família, com essa mãe, com esse bebê, sem julgar, né, acolhimento, e atuar com os cuidados devidos à proteção de saúde. Bom, como que a consultora deve atuar, né? O que nós fizemos num atendimento? Então, isso é muito mais do que chegar na preocupação do trauma mamilar. Por exemplo, você sabe que a mulher tem um trauma mamilar. Além, o que está levando esse trauma mamilar? Será que é só uma pega errada? Qual é o contexto que essa mulher está vivendo nesse momento? Qual é o apoio familiar que ela tem? Quais são os sentimentos que ela pode estar passando, né? Então, hoje a gente às vezes vê um atendimento que, às vezes, eu sou chamada por uma mulher que já teve 1 ou 2 consultorias e ela não conseguiu superar o problema que ela estava tendo. Aí você vai ver que é muito além daquilo que ela fala, né? Então, conhecer a história clínica da mãe, você vai aplicar o processo de enfermagem. Se você não vai registrar, mas você vai aplicar, você vai ter que atender essa mulher com uma visão holística, né? Fazer aquelas perguntas que estão realmente na orientação do nosso processo de enfermagem. O que é o histórico? O que é o exame físico, né? Então, conhecer a história clínica da mãe no pré-parto, parto e pós-parto, para melhor compreendermos a situação de risco em amamentação e oferecer essa ajuda adequada. É a avaliação da mãe como um todo, não só das mamas. Avalia-se a mãe e avalia-se a criança, né? Avalia-se a dupla. Então, ter conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sobre o que é normal numa criança, digamos, as características anatômicas da criança recém-nascida, os graus de desenvolvimento, como é que a criança está com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, não só em relação ao peso, mas em relação ao crescimento e desenvolvimento, como é que está a parte neurológica, né, o desenvolvimento neuromotor. E dos familiares, porque quem apoia, como apoia, se apoia, qual é a rede de apoio que ela tem. Bom, então nós vamos ter que também saber sobre intercorrências físicas e emocionais da gestação. Como foi a história de gravidez dela? Pode ser que ela tenha apresentado uma patologia associada, desenvolvida por causa do processo de gravidez ou agravada por causa da gravidez, né? Mesmo que ela já tivesse antes, e isso afetou emocionalmente. Passou uma gravidez cheia de preocupações. Isso pode afetar o aleitamento materno depois? Pode. Como que está a recuperação dela sobre isso no pós-parto? Como foi o processo de parto? Isso é muito importante. Tem que perguntar, como é que foi teu parto? Ela vai dizer, foi cesárea. Aí você pergunta, como é que foi cesárea? Para saber se essa cesárea foi marcada, ou se ela foi por uma necessidade, porque houve uma intercorrência no processo do trabalho de parto. Tudo isso influencia na própria fisiologia da lactação, né? Uma mulher que tem uma cesárea marcada, porque dia 2 de novembro é finados, e ela não quer correr o risco de nascer nesse dia, então ela marca para 2 dias antes, ela não entrou com toda aquela sintomatologia do trabalho de parto, né? Os hormônios, a ocitocina, né? A nossa querida ocitocina, né? Que vai preparar neurologicamente, fisiologicamente, e que vai atuar no útero, vai atuar na mama, ajudando o processo de aleitamento materno e também fazendo com que a criança venha mais desperta. A criança que passa por um canal de parto, por uma mulher que teve uma bomba de ocitocina sendo colocada no seu útero, essa criança já vem ocitocinada. Então, ela vem toda esperta para o quê? Para agarrar o que for colocado na sua boca. Então, quando você faz o pele a pele, coloca a criança perto das mamas, ela vai achar uma saliência e ela vai abocanhar essa saliência, que é a areola e o mamilo, né? Então, a primeira experiência positiva que um bebê pode ter, que uma mãe pode ter, para benefício da amamentação, é nesse momento. Mas não pode acontecer isso? Então, nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estamos lá no alojamento conjunto ou lá na sala de pós-parto, temos que proporcionar esse momento o mais rápido possível,
né? E ficar ali acompanhando junto, para que essa criança tenha a oportunidade de aprender dentro dessa primeira hora, segunda hora, para ter facilidades para a mulher depois também e para a própria criança, né? Às vezes um parto difícil, um parto com fórceps, um parto com laceração, é dor. Desequilibra o sistema hormonal. Ele vai afetar o aleitamento materno, né? Então, já falamos da amamentação, se ela foi iniciada lá no domicílio. Eu estou lá no domicílio, mas eu estou fazendo essas perguntas para ela. A mãe e o bebê ficam juntos 24 horas, ou ficaram juntos 24 horas, isso também vai influenciar no sucesso do aleitamento materno. Ela pode estar me procurando ali no 3º, 4º dia em casa, e ainda está no processo de apojadura. Que o processo de apojadura, para algumas mulheres, pode acontecer no 2º dia, para outras pode ser no 7º, no 8º, no 9º dia, como eu já atendi, né? Também depende de experiência anterior, bem-sucedida em aleitamento materno, ser uma primípara, ou as emoções dessa mulher não estarem soltando esse leite. Pode também, livre demanda, nós já sabemos o que é livre demanda, mas essa palavra nós temos que explicar para a mulher. Livre demanda, entre nós aqui, profissional, fica mais fácil de atender, mas a mulher não sabe o que é a livre demanda. E, às vezes, no aleitamento materno, é uma livre demanda supervisionada, quando a criança não está dentro de um ganho de peso esperado, ou quando a perda fisiológica foi muito além da ideal, e também tem o perfil de cada criança, né? Então, nós temos que falar dessa livre demanda de uma forma personalizada. Aquela mãe, aquela criança, sua criança para essa mãe. Mãe, sente-se à vontade e bem cuidada? Como que está sendo até agora? Quem que acompanha? A família ajuda a mãe a amamentar? Tem alguém na família que fica cutucando? Ah, mas isso cansa. Ai, mas pomba, vai descansar um pouco, deixa que eu vou dar um chazinho. A família acompanha a mãe e mantém a ajuda com os fazeres de casa. Então, assim, eu já vou falar como é que eu trabalho. Eu fiz um folder, né? E esse folder está lá. Qual é o papel do papai na amamentação? Então, lá tem 10 dicas. E aí eu já entrego na casa, quando eu estou lá, para o papai, né? E por falar em papai, eu não tenho estatística para dizer se está vendo melhora ou se já foi assim, né? Mas nós eu estou percebendo que os homens estão participando mais do processo. Então, você vai na casa da mulher e o marido está em casa. Às vezes a mulher diz, olha, tu pode vir tal hora, porque o meu marido está trabalhando, mas eu quero que ele esteja junto. E aí o marido fica lá do lado, ele quer meter a mão na massa, aí às vezes a gente vê que tem o pai que tem medo de pegar a criança, eu levo uma boneca às vezes junto, tá? Eu levo uma boneca às vezes junto quando é recém-nascida, eu pego a boneca como se eu fosse um bebê. Aí, mas pode pegar assim? Pode, ela é flexível, não tenha medo, tal, porque para não fazer com o bebê, né? Senão assusta a mãe, chega lá, pega amassando, fica virando o bebê. Não, eu faço com a boneca, então é uma maneira que eu trabalho. E aí eles ficam super alegres. Eu pego esse boneco, faça isso, faça assim, segura assim, vira o braço, põe de barriguinha para baixo, pega que nem bola de futebol. Mas eu posso fazer isso com o bebê? Pode. Aí, vamos fazer com o bebê? Então, assim, vocês estão vendo que eu não estou cuidando só da mama da mãe? Evitam o uso de bicos e chucas, isso nós temos que perguntar, porque às vezes ela tem escondido lá um protetor de silicone de bico de seio, de mamilo. Um nome erradamente vendido justamente para convencer as pessoas de que aquilo protege, que nem uma capa de chuva, que vai proteger da chuva. Não. Aqueles protetores de silicone, que talvez alguém de vocês já tenha visto, é um formato plástico de mamilo. Tá? Eles foram criados por alguém que deve ter feito uma pesquisa científica para usar numa mulher que não tinha mamilo saliente, que tinha mamilo invertido. Tem situação que resolve, que ajuda, mas é um caso específico aqui, um caso específico lá. E no Brasil, para saber a verdade, o comércio está acima da qualidade de vida, virou rotina. Houve uma época que toda mulher saía de alguns hospitais aqui de Curitiba com um protetor de mamilo. Todas, até aquelas que tinham mamilo de 2 centímetros de comprimento, que não cabe no negócio, né? E hoje está mudando isso aí um pouco, porque as pessoas estão se esclarecendo mais. O problema é que a internet vende. E até profissionais de saúde estão indo lá na internet. A mãe vai lá na internet, ela não sabe selecionar
um site científico, muitas vezes, de um site do profissional, que está fazendo propaganda e ganhando por isso. Né? Ah, mas o doutor fulano de tal falou, e eu vou comprar. Já coloca no enxoval, né? Uso de complemento, se foi usado. Então, você vai perguntar se ela já deu um complemento com outro leite, porque já fica um pouquinho mais difícil, às vezes. Por que essa criança está rejeitando a mama? Então, você vai ter que avaliar o que está acontecendo. A mulher te diz, você valoriza o que ela diz, mas pode ser muito mais do que ela diz e você vai detectar isso ali depois, né? Então, às vezes, avaliando a mamada, você observa a reação da mãe, você observa a reação do bebê, mãe e bebê, e você pode perceber ali uma rejeição, né? Por que a criança está com dificuldade para ir para a mama? Então, ela pode ter usado, sim, um outro alimento. E aí, quando é dado outro alimento... Ah, tá, eu vou dar leite artificial um pouquinho só para acalmar o bebê, mas eu vou dar no copinho, né? Só que, assim, o copinho, ele não vai fazer a confusão de sucção, porque a criança percebe, né? Não é uma mamadeira que faz a confusão de sucção. Mas tem ali um alimento que é que nem um bolo Marta Rocha. E aí alguém vai te dar depois um bolo de milho seco. Eu estou só querendo fazer uma comparação, porque o leite materno, ele é o melhor alimento em termos de qualidade e tal, mas em sabor, a criança pega o leite artificial, pronto, ele está adocicado, ele está transformado. Além disso, ele está mais maçudo. O estômago da criança descansa mais tempo, né? Porque ele vai cansar mais para trabalhar aquele leite. Então, a criança parece que descansa mais tempo. E acaba o quê? Leite artificial no estômago de recém-nascido, você já está predestinando essa criança a ter um estômago mais dilatado, a ter um funcionamento alterado. Aí você quer que ela mame na mama e se satisfaça. O copinho, você dá 15 ml em poucos minutos. Para ela tirar 15 ml da mama, ela pode levar 20 minutos, falando do recém-nascido ou mais. E a criança perde a paciência. E é isso que acontece. Tá? Bom, então, claro, né, examinando a mãe e a criança, quando você chega numa casa, às vezes tem lá meia dúzia de gente junto. Aí eu sempre pergunto para a mãe... eu vou conversar com a família. Se está a família ali, familiar, eu me apresento, eu chego fazendo as perguntas, o que mais está afligindo, como que eles estão percebendo e tal. E daí eu digo, olha, eu gostaria de examinar você, tem um local mais apropriado, pode ser aqui, aí geralmente vai para o quarto. Eu disse, quem quer vir junto? Alguém quer vir junto? O nenê vai junto, com certeza, e aí alguém vai junto. Geralmente é o pai, né? Se o pai não está, às vezes é a mãe, às vezes é a sogra, alguém vai junto. Porque daí eu já estou examinando e já estou entendendo o que está acontecendo, pela careta que fazem, pelas palavras que emitem, para saber qual é a influência da família sobre essa mãe. Tá? Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa, isso foi lá no hospital, eu ainda estava no banco de leite. Ela veio lá e eu entrei na sala, no consultório, com a mãe e com o bebê, né? E a parente estava junto. Vamos lá, as três, né? E aí eu estava conversando, a criança vinha no meu colo e acalmava. Quando eu dizia para a mãe, pega a criança abria o bocão. E eu não estava entendendo aquilo lá, porque ela estava começando com engurgitamento mamário, já tinha nódulos na mama. Por quê? Porque a amamentação não estava sendo bem sucedida, né? A criança estava rejeitando a mãe. Aí, conversando, eu olho para a acompanhante me faz um sinal, e ela diz, olha, eu vou no banheiro, tem um banheiro por aqui? E ela saiu, mas eu entendi a mensagem. Aí eu fiquei mais um pouquinho ali, e disse, tu me dá licença, que eu vou tomar um copo d'água, e eu fui lá conversar com a acompanhante. Daí a acompanhante falou que em casa ela está rejeitando o bebê. E que a família está tentando fazer com que ela recupere, que ela trouxe ela ali para ver se a gente pudesse ajudar nesse sentido. Mudou toda a minha conversa com essa mulher. Como que eu ia detectar isso? Alguém me informou. Então, você veja, né? Então, causas que às vezes não são ditas, né? Nós temos que pensar que às vezes uma mulher que está no puerpério, que está emotivada, que nós já sabemos, que já passou por essa disciplina nos cursos, aí sabe das alterações hormonais que afetam diferentemente cada mulher, mas toda mulher vai estar emocionalmente mais sensibilizada de alguma forma. O que pode acontecer? Traumas
que ela nem tem consciência, ou medos que ela tinha e ficam exacerbados. Mulheres que têm dificuldade de intimidade podem ter dificuldade de intimidade com o seu bebê. Não é porque nasceu dela que ela vai abraçá-lo e agarrá-lo e amá-lo imediatamente. Ela pode ter traumas que fazem com que ela não consiga nem reconhecer que ela, de uma certa forma, está rejeitando esse bebê. E aí a amamentação fica complicada, fica prejudicada. Então, tranquilizar a mãe e a família, conforme o que você percebe, o que elas te dizem. Fortalecer a confiança da mãe na capacidade dela amamentar. Porque elas, será que eu tenho leite suficiente? Será que o meu leite é fraco? Será que ele está mamando o suficiente? Isso é a pergunta que tem até hoje. É a insegurança. Muitas vezes ela está com a mama jorrando leite, mas ela acha que o bebê não está pegando o leite. Essas são as emoções. Manter o bebê sempre próximo e tocar com delicadeza. E, obviamente, eu sempre peço se eu posso tocar. Eu preciso te examinar. Eu posso te tocar? Então, assim, eu já atendi mãe que ela não deixava tocar. E o que eu fiz? Eu tocava em mim e ensinava ela a tocar nela com a mão dela. Imagine, são situações mais raras, específicas, mas acontece. O que está acontecendo com esta mulher mãe? O que as pessoas geralmente falam? Você chega num quarto, vê uma mãe lá com um bebê ali e que você vê que a criança já passou tempo de mamar, está com a fralda cheia de cocô, etc. Né? Ela não desejou essa gestação? Passa pela cabeça de muitos profissionais de enfermagem. Isso aqui é resultado de pesquisa e alojamento conjunto. Ela está rejeitando o bebê? Ela é uma mulher sem interesse em cuidar da criança? Ela está insegura, não sabe como fazer? Ela está com depressão? Ela está sozinha e sem apoio? Ela é desajeitada, preguiça de cuidar, para chegar num extremo? Né? Nós estamos só julgando. Pode estar acontecendo qualquer um desses fatores, mas isso para nós só vai servir de ferramenta para acolhermos essa mulher, para melhorarmos a situação que ela se encontra. Né? Aqui nós estamos vendo uma mãezinha prematura, na posição canguru, né? Para amenizar a figura anterior. No parto e pós-parto, a puérpera está num ambiente estranho para ela. Vamos pensar agora naquela ajuda de amamentação que você está dando lá no hospital, ou que a mulher ainda está dentro do seu tempo de internação, normalmente são 48 horas, ou 72 horas, ou até mais, porque a criança está com antibiótico, um problema de saúde, e ela fica internada junto com a criança em algumas situações. Então, num momento tão importante e emotivo, a presença de pessoas desconhecidas, outras mulheres, outros bebês, outros profissionais. Ela precisa de ser apoiada, ouvida, não julgada. Palavras de incentivo positivas são essenciais para fortalecer a mulher. Isto é a ajuda padrão ouro no cuidado com a mãe e a criança, né? Aqui tem um pai que está tentando ajudar na amamentação da esposa, usando um leite esgotado com conta-gotas para ajudar na pega da criança, que estava com dificuldade de pega. Poxa, isso é muito, tipo assim, uma técnica muito simples, mas é eficaz. A gente tenta o que pode em favor do aleitamento materno, né? O que não pode virar é rotina. Agora eu faço com todas as crianças. Que nem uma vez, há muitos anos atrás, o lactário, né? Tinha aquelas mamadeiras de vidro que tinha aqueles bicos de borracha grosso. Parecia uma milharela. Aí a mulher não estava conseguindo de jeito nenhum. A mulher com um engurgitamento mamário que estava mais pronunciado na parte da areola, não tinha como fazer a criança pegar. Não tinha. Pensei, eu vou lá na lactário. Não tinha protetor, né, hospital público. Eu fui lá e disse, me empresta isso aqui, que eu vou dar um jeito. Aí peguei e fui lá. Né? Isso, início dos anos 90 ali. Tá longe para terminar, 10 minutos? Bom, mas vamos lá. Então, eu tentei, eu e uma técnica de enfermagem, massageando a mama, e foi um entendimento demorado, conseguimos fazer com que o leite começasse a sair, grudamos aquele bico de mamadeira na mama,
conseguimos encher ele de leite, eu segurando ali e ela com o bebê. O bebê pegou. O bebê pegou, abriu a boca e pegou, eu lá fazendo assim na mama da mãe, e a técnica segurando junto com a mãe. E a mãe com as pernas erguidas, numa cadeira e tudo. Olha, foi assim. Aquilo eu devia ter fotografado. Na época eu não costumava fotografar. Então, são histórias que estão na minha memória, mas que eu disse, olha, ajudou? Agora tem alguém que veio e já tem ideia. Opa, vou fabricar esse bico para vender para as mulheres. É isso que acaba acontecendo no Brasil, né? E vira comércio. Então, aqui, ferramentas de trabalho da consultora. Por que eu botei um celular ali? É claro, eu desligo o celular quando eu entro na casa e eu faço isso na frente da mulher, porque eu vou com o celular ligado até a porta, porque às vezes precisamos conversar no trânsito, né? Para achar o endereço, principalmente. Aí eu chego lá, eu desligo o celular e coloco ele na minha bolsa. Mas aqui a função é outra. A maioria dos clientes vem via WhatsApp hoje, né? Então, tem aquela que já fala no WhatsApp, eu pergunto sempre o nome completo e quem foi que me indicou. Eu, no momento, não trabalho com divulgação. Não divulgo. Quem me acha é porque alguém me indicou. Então, eu estou prestando atendimento, mas é pouco. Tá? Eu não vivo disso, então é diferente, né? Então, eu vou nos casos que me indicam. Geralmente, são mulheres que já foram atendidas por mim ou algum outro profissional, né? Eu já aviso a mulher, quando nós estamos na conversa, antes de eu ir na casa dela, que quando eu vou chegar lá, eu vou pedir um banheiro para eu me paramentar, né? Então, eu deixo o meu material numa cadeira, tiro esse material, gorro, máscara, avental, e vou no banheiro. E lá eu me paramento. Aí, quando eu saio, eu começo a conversar com ela e tal, e daí eu vou usar a luva quando eu vou tocar nela, tá? Então, eu faço dessa maneira. Eu já aviso, porque se você chega pedindo banheiro, é melhor que ela já saiba para quê, né? Então, eu já explico antes de chegar na casa. E aí, vai com uma maleta, que não é bem essa, mas essa foi que eu achei na internet, né? O que vai nessa maleta? Bom, depende de tudo o que você, na tua experiência, acha que vai precisar. Então, eu coloquei só um mínimo ali, né? Ali vai o gorro, o avental, a máscara. Para que seringa? Ah, depende do que eu vou precisar usar lá. Às vezes, eu tenho que usar uma seringa. Né? Seringa de 5, seringa de insulina, seringa de 20, enfim. Né? Álcool 70, claro que eu já chego, peço um lugarzinho, eu sempre chego com uma toalha limpa, coloco a toalha para limitar a área, e em cima dessa toalha eu coloco a minha caixinha de luva, a minha caixinha de gorro, a minha caixinha de máscara, porque às vezes eu posso ter que trocar, né? E já deixo ali uma gás estéril, o que eu acho que eu vou usar. E lá dentro tem copinho estéril, tem sonda nasogástrica. Então, aí, né, o que eu tenho que levar? Então, essa maleta. Né? E aí, claro, um livro de registro, que eu tenho registrado os atendimentos que eu tenho feito. Né? Uma história. Aqui eu coloquei assim para vocês, tipo um recado que eu recebi. Porque às vezes vem assim, ó, às vezes aparece lá a figura de um homem no WhatsApp, que às vezes nem tem foto, e pergunta assim, olha, eu quero saber como é que é o teu trabalho de consultora, você faz atendimento domiciliar? Quanto você cobra? Aí eu retorno, olá, que bom que você ligou e tal, mas eu gostaria de saber seu nome completo e o nome da pessoa que te indicou. E a pessoa não responde mais. Aí eu fico pensando, né, ou é um trote, ou é alguém que só quer saber como eu trabalho, por curiosidade. Tá? Então, sempre que alguém me pede e não tem o nome, eu devolvo perguntando qual é seu nome completo, por favor, e quem te indicou, aí nós podemos conversar. Eu faço isso, sem medo de perder cliente. Tá? E outra questão, que nem ontem eu recebi antes de ontem, de uma pessoa. Olha, lá, eu soube que você é consultora de aleitamento materno, você faz serviço domiciliar, você trabalha com laser? Aí eu fiz a pergunta, olá, né? Gostaria de saber seu nome completo e quem me indicou. A pessoa retornou dizendo quem foi que indicou e tudo, e o nome dela. E daí eu entrei, gostaria de saber qual é o motivo da sua preocupação e de querer usar o laser. E aí eu já falei alguma coisa sobre o laser e eu não uso laser. Eu fiz o curso, tenho capacitação para usar, mas eu decidi que eu não uso, porque em toda a minha experiência de 30 anos, eu nunca precisei usar. Eu achei que eu nunca precisei usar. Eu já peguei trauma mamilar bem grave. Mas aí depende do quê?
da mãe aceitar a prescrição de enfermagem que eu faço para ela. Eu tenho até um trabalho que eu fiz na minha pós-graduação, de uma mulher que teve um trauma mamilar grande, de uma lesão aberta, escoriação de 6 milímetros de largura por 4, né? E ela levou 6 dias para fechar naquele mamilo. E a gente fez isso só com tratamento natural, sem laser. Eu perguntei, olha, eu não uso laser, tu quer seguir minha orientação? Eu vou te acompanhar. E seguimos. Se você usar o laser, não vai cicatrizar antes desse tempo. Os estudos científicos não mostraram que o laser antecipa a cicatrização. Dá mais ou menos a mesma duração do tratamento com ventilação, leite materno, correção da pega ou interrupção da mamada por um determinado tempo, ordenha e copinho, enfim. É uma situação, não vou ter tempo de falar aqui, tá? Então, aqui, auxiliar na mamada, avaliar a mamada, acompanhar uma mamada, isso leva tempo, né? Então, aqui eu vou passar mais rapidinho, que aqui é para mostrar para vocês o mínimo de tempo que geralmente leva uma mamada de um recém-nascido. O recém-nascido é o bebê de 0 a 28 dias. Né? Então, assim, quando você vai na casa da mulher, eu já fiquei acompanhando uma mamada que durou 1 hora e 50 minutos. E aí a família, mas isso não é demais? Daí a gente vai conversando, vai orientando. Qual é o cordão umbilical da criança agora, recém-nascida? É o mamilo. Né? Lá dentro do útero, ela estava 24 horas ininterruptamente recebendo alimento. Aqui ela tem que fazer o seu horário. Então, às vezes, uma das causas que eu vejo é a mulher acha que a criança vai para a mama, em 10 minutos está satisfeita. Às vezes são mulheres hiperativas, muito ansiosas. Então, isso tudo tem que entrar na avaliação, né? Por exemplo, ó, né? Aqui, imagens para vocês, a correção da pega, a avaliação da mamada, a mudança de posição. Então, são todas técnicas que você vai avaliar e vai indicar para a mulher, para ela poder ter, né, uma facilitação maior no seu processo de amamentar. Aquela mãe que está apertando ali a mama, ela não está com a mão parada, ela está fazendo movimentos para ajudar na descida do leite. Então, eu fotografei bem na hora em que ela estava pressionando, porque não é adequado ficar pressionando a mama, porque você prejudica a descida do leite. E uma posição invertida, né? Então, aqui, ó. E ajudar com quadrigêmeo, com gêmeos, né, com prematuros, gêmeos prematuros, enfim. É possível? Sim, você vai indo até onde a mulher chega no seu limite. Sem forçar, perguntar como é que ela se sente, né? Aquela história dos quadrigêmeos ali é uma história muito peculiar, né? A cada 4 anos no HC tinha quadrigêmeos. E fui ver na literatura, a cada 4 anos, realmente volta a cada 4 anos, mais ou menos, que acontece assim. Lá estava assim. Esse foi o 3º par de quadrigêmeos que eu atendi na maternidade. Então, entraram as 4 foram para a UTI NEL, saiu uma numa semana, depois saiu a outra, e na 4ª semana saiu a última. Né? E aí nós fechamos uma enfermaria no hospital de 3 leitos para ficar só com essa mãe. Aí vinha o pai, vinha a tia, vinha a irmã, sempre alguém posava com ela. Então, assim, ela conseguiu amamentar os 4 exclusivamente e ainda doava para o banco de leite alguns ml, enquanto os 4 não estavam com ela. Né? O 1º, o 2º, o 3º, aí quando o 4º veio, ela, claro que não conseguiu mais. Mas ela fazia isso por quê? Porque a gente ajudava ela para ela ter mais volume para quando viesse o 2º, para os 2 mamando ter volume para o 3º, os 3 mamando ter volume para o 4º. Ela seguiu dando de mamar até 2 meses, depois entrou com complemento. Tá? Não, é realmente difícil. Então, observem estas mamas. O que vocês... Onde é que está o laser? Está aqui? Bom, eu não sei onde é que está aqui o apontador, mas vocês estão verificando os desenhos aqui na mama? Tá? Então, vocês estão verificando aqui em cima também? Ó, é que clareou um pouco a imagem, ela perdeu um pouco. Aqui, engurgitamento com hiperemia, engurgitamento. O que pode ser isso? São várias causas. Tá? Desde um manejo não adequado, uma demora na mamada, o bebê não está junto com a mãe, a amamentação não é estimulada, a mulher fez cesárea, deixa o bebê dormir 24 horas e ninguém vai lá ajudar para ela fazer massagem na mama, ordenhar essa mama, se o bebê não pode mamar. Mas também pode ser? Vamos repensar o uso de sutiã
próprio para a amamentação. Isso foi cria da indústria. Vamos vender para esse perfil de mulher que está no pós-parto. Ó, é um novo nicho de lucro. Não precisa de sutiã de amamentação. Aliás, para amamentar, tirar o sutiã é a melhor maneira de você liberar o leite da mama. No momento da mamada, você não está no ônibus, você não vai tirar lá. Mas em casa, a maior parte do tempo, tirem os sutiãs dessas mulheres, orientem elas pelo quê? A fisiologia da lactação, os canais que estão lá dentro, o leite precisa ser liberado. Então, na hora da mamada, tira o sutiã. A mama não vai cair por causa de um bebê mamando na mama. Por favor. Não é essa causa que faz queda de mama. Então, e às vezes a gente vê assim, mulheres que colocaram silicone, mulheres que fizeram cirurgia de redução, elas têm uma preocupação com a estética, gente. Então, vamos delicadamente cuidar, porque elas podem ter medo. Se elas deram um valor tão grande à mama, a ponto de usar uma mudança na estética, elas podem estar preocupadas com a lactação e com a amamentação e ser um fator que está, o quê? Prejudicando o processo, tá? Então, mas o sutiã de amamentação é totalmente desnecessário. Usa sutiã, claro, você não está amamentando, usa sutiã, apoia a mama, usa um top de ginástica, apoia a mama, mas na hora da mamada, libera, que é a melhor forma, né? Risco maior com o uso de outros acessórios. Esse também veiculou no Brasil, nossa, assim, demais. A mulher já botava no enxoval porque o profissional já orientava. Ou ela saía de alta de determinados hospitais com o kit, né? Kit mimamilos, kit concha, kit esgotadeira, kit desmamador, que eles chamam de desmamador, que é aquele potinho para complementar a mamada. Nossa. E aí, assim, isto pode levar a risco se não for bem usado. Para que isso aí foi criado? Para tratar trauma mamilar. A gente usava até tampa de frasco de café para afastar o mamilo do tecido, porque a mulher não vai ficar sem roupa na rua, né? E ela está com trauma mamilar. Então, você tinha que colocar, tipo, uma tela entre o sutiã e a pele. E, às vezes, a gente usava. E alguém descobriu aquilo ali. Aí, descobriram que o leite vazava e que aquilo ficava acumulado. Ah, começaram a usar para o vazamento de mama. Só que não dá, porque o leite, ele fica parado, a mulher não vai estar trocando de meia em meia hora e esterilizando ou fervendo. Ela acaba deixando aquilo ali, o leite vai vazando ali, vira meio de colônia e ela tem uma mastite. Isso é aqui, gestante com hipertrofia mamária e hiperlactação. O que fazer numa situação dessa? Então, é um curso que nós precisamos dar para orientar. Isso pode acontecer. É uma gestante, ó, a mama estava maior que a barriga. Acabou. O consultor de aleitamento materno também tem a função e o papel de orientar a manutenção dessa lactação, que nós vivemos num país de 4 meses ou 6 meses de licença maternidade. Como que você vai orientar aleitamento materno exclusivo até o 6º mês se essa mulher trabalha e só tem 4 meses? Ou então ela é uma diarista, não tem nem carteira assinada. Né? Então, nós temos que tentar ajudar essas mulheres na medida do possível. Nós temos que trabalhar na forma de acolhimento e entendimento da situação individual. Eu defendo o aleitamento materno, mas se uma mulher é diarista, eu não vou poder ficar mais do que um mês, eu tenho que voltar a trabalhar, o que eu vou fazer com ela? Vamos ver o que você pode fazer para manter o teu leite. Se você não vai poder amamentar exclusivamente, que seja parcial. Eu não estou pecando, eu estou ajudando, porque ela precisa sustentar os outros filhos com o trabalho dela. Então, eu não estou desmamando essa mulher. Eu estou orientando para que ela entenda que ela pode, em algum momento, produzir o seu leite e passar para o seu bebê. Eu posso conversar com a patroa dela para deixar com que ela tenha um momento de esgota do leite na casa da patroa, congelar e levar para casa. Então, eu também tenho um folder para orientar sobre isso. Tá? Isso é importante. Aqui. Então, aqui as massagens que nós ensinamos, né? Isso também não seria um outro curso, aqui a gente só está dando assim, os problemas que aparecem na amamentação. Então, não basta você simplesmente fazer um curso de 40 horas e querer ser consultora. O que vai acontecer? A não ser que você seja uma pessoa que queira aprender e saiba encaminhar. Que às vezes não acontece, a pessoa não sabe resolver e também não encaminha. Né? Problemas de mama. Compressa fria ou compressa morna? Quando usar? Precisa usar? Temos que saber se isso convém ou não convém naquela situação.
né? Uma compressa fria, numa inibição láctea de uma mulher que não pode amamentar por alguma razão de saúde, ela é indicada, obrigada, isso, né? Mas existem situações que as pessoas estão indicando que está complicando. Aplicação de calor para estimular a produção de leite. Quando a mulher não tem essa necessidade de formal avaliada, vai dar engurgitamento. Mitos. Vamos passar rapidinho, vocês leem rápido, me acompanhem, tá? Ó. Quem não ouviu? Quem nunca ouviu? Ou até quem de vocês um dia já não se perguntou sobre isso? Porque nós precisamos estudar para saber, para mudar os mitos, né? E faltam muitos outros ali, né? Cesariana não amamenta, porque fez cesárea, não, ela pode ter mais dificuldade se ela não for bem cuidada, mas não que ela não vai amamentar, né? Então, ó, mãe de gêmeos, doou leite, olha lá a quantidade de vidros lá atrás. Idosa, primeiro parto, gemelar. Porque, passou dos 40, vai ter dificuldade para amamentar? Não, o processo de gestação, ele recupera tudo, né? Mãe de gêmeos prematuros, mãe adotiva, mais difícil, mas é possível que seja parcial, depende da história anterior dela, se ela já engravidou, se ela já amamentou, se ela está adotando uma criança sem nunca ter tido gerado. Então, tudo isso são as histórias que a gente... O que aconteceu? Não. É o apagão. Amamentar em público. Tem mulher que condena. Tem mulher que condena. Não são só os homens, né? Aqui eu não achei uma foto. Eu taparia a cara da pessoa e não a minha. Se você não quer enxergar, tapa a tua cara ou vira para o lado, né? Aí foi uma foto que a pessoa colocou para mostrar, né? Você não quer me ver amamentando? Eu tapo a minha cara, mas eu não escondo a minha mama, né? Então, amamentação prolongada. Ó. Depois de 2 anos de lactação, o leite materno não sustenta nada, é só um caldinho, fato ou fake. Né? Leite tem imunoglobulina enquanto ele está ali sendo produzido. Não é o suficiente para o crescimento da criança, mas ele está tendo sua função de proteção e de alimentação naquele momento em que ele está sendo dado para a criança. Só não pode ser mais exclusivo, óbvio. Papai aprendendo, né, a dar no copinho. Manuseio de mama mal cuidado. Adelar, a mulher fez muita massagem, acabou lesionando a pele. Aqui ela veio, quando eu fui atender essa mulher, eu perguntei o que era aquela mancha roxa. Ela disse para mim que no hospital a massagem que ela tinha recebido deixou assim, que estava pior ainda, que já estava ali até desaparecendo, porque está ficando amarela, porque o hematoma já estava... Então, temos que cuidar. A mama não é para agitar, a mama não é para amassar, a mama é para massagear em movimentos firmes, com certa pressão e individualizada. Tá? Cuidado com o milkshake que está na internet. Não é para fazer milkshake com a mama, não. Sacudir a mama. Né? Olha só. Aí, ó. Só porque já esgotou meu tempo, eu vou ter que correr um pouquinho. Então, é uma mama com lesão. Neste caso, a língua presa, que uma pessoa que consultou, pediatra, não viu. Ou achou que não ia influenciar. A criança não vai falar nessa hora. Então, realmente, para falar, não precisa cortar a língua. Mas para amamentar, precisa. Para mamar, ela precisa. Olha o que um consultor encontra muitas vezes. Por isso que você tem que ter um conhecimento amplo. Tá? Manejo inadequado de mama. É uma criança que nasceu, né, com um pouco de leite, que chamam leite de bruxa, tanto o menino como a menina, por causa dos hormônios maternos da gestação, ela produz um pouco de leite. Depois isso vai desaparecendo, vai sendo reabsorvido. E houve nessa criança um processo infeccioso. O que eu falei para vocês para ajudar na pega, né? Mastite não pode amamentar? Eu só botei essas fotos para responder para vocês, então nós não vamos discutir. Depende de cada história, depende da sensibilidade materna, depende do local dessa mastite e da disponibilidade materna. Então, temos que respeitar a decisão da mãe, mas nós, profissionais, não podemos decidir por ela. Nós vamos avaliar se pode ou não pode. E aqui é um casal, a mulher pediatra, o marido psicólogo, e precisaram de ajuda. Precisaram de ajuda para amamentar. Nós ajudamos... Né, na dificuldade de amamentação, eram gêmeos, um casal, e ali eles estavam com o aniversário de 1 ano, e os 2 frasquinhos de leite para doar para o banco de leite do hospital. Não vai dar para ler, gente, eu vou ter que terminar. Né? Então, como conseguir sucesso na amamentação? Né? Aí, precisamos ter a mente aberta para irmos além do que apenas vemos. Precisamos compreender o que pode haver atrás da dificuldade de amamentar.
O que há escondido na expressão facial de uma pessoa que não conhecemos e mesmo nas suas palavras, porque até hoje a gente não sabe o segredo da Mona Lisa, né? É um monte de hipótese, mas ninguém provou nada. Eu vou esperar que seja isso. Para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E para mudar a forma de nascer é preciso crer na natureza humana de parir, de amamentar e permitir que aconteça. Aí nós vamos conversar agora, né? E mais um aqui, ó. Saúde das mulheres. Quais mulheres? Né? Todas as mulheres, né? As mulheres precisam ser vistas e reconhecidas na sua individualidade. Então, quando a gente fala humanização do atendimento, a gente sabe que a gente fala, mas a gente precisa falar de um atendimento também personalizado. É isso. Acho que agora apagou muito. Quem quiser depois ficar para fazer pergunta para elas, podem, tá? Só vou encerrar aqui, mas quem quiser poder continuar na sala, pode continuar. Então, eu gostaria de agradecer a enfermeira Karen, Maria Celestina, em nome da nossa presidente do Corém, a doutora Rita Franz, por este momento riquíssimo de crescimento e por compartilhar as suas experiências e, com certeza, levaremos para a nossa prática profissional. Tipo assim, vou falar assim um breve... Tipo, é muito emocionante você pegar uma criança que não consegue mamar e você ajudar a mãe e você ver a criança mamando. É uma coisa, assim, emocionante para nosso pessoal mesmo, assim, profissional. Tá? E, assim, ó, no segundo andar, a gente tem um simulador de parto, para quem quiser depois. Lá no auditório está tendo a parte agora do talk show, que são algumas palestras com algumas profissionais. Então, quem quiser ir lá, pode ir. Quem quiser ficar aqui mais um pouquinho para poder fazer a pergunta para elas, podem ficar também, tá bom?